quero ver o vento louco, teus cabelos balançar. Eu quero ver o vento louco, teus cabelos balançar. Não importa a noite, de qualquer maneira nós vamos brincar. Preparem seus Olá, boa noite. Um lavador e vigia de carros de Brasília emocionou os jornalistas de uma famosa rede de televisão ao cometer a façanha de ingressar na UNB aos 52 anos de idade. Tudo seria normal se esse flanelinha não fosse um nordestino negro, ex-morador de rua, que em condições desfavoráveis deu a volta por cima e já está matriculado no curso de Gestão Ambiental da Universidade Pública. A história é mesmo emocionante, como tantas outras que aparecem diariamente nas TVs. Muitas delas nos deixam com os olhos marejados de lágrimas. A Copa do Mundo ainda é um fato recente em nossas mentes e nos deixou inúmeras lições. Uma delas foi o choro dos jogadores da seleção brasileira na hora do hino. Numa primeira observação, seria uma simples demonstração de sensibilidade de pessoas que pela primeira vez disputavam um mundial de futebol com estádios lotados e em casa. Desabar em lágrimas antes e durante os jogos parecia apenas bonito e até heróico. Mas numa análise mais fria daqueles episódios, viu-se que o chororô dos jovens atletas denunciava que algo não ia bem na equipe de Filipão. Tanto é verdade que a psicóloga da CBF foi acionada com urgência para tentar reverter a situação. Como todos já sabem, já era tarde demais para diminuir o estresse entre os jogadores. A palavra-chave para ilustrar os dois casos é emoção. Um sentimento nato do ser humano que serve para moldurar a nossa existência, interferir nas relações sociais e nos orientar para a tomada de decisões. O neurocientista português Antônio Damasio define a emoção como um conjunto de todas as respostas motoras que o cérebro faz aparecer no corpo em resposta a algum evento. E emoções é o tema de hoje do Sobre Todas as Coisas que está começando. Mas quem vai falar mais sobre esse assunto com a gente são os nossos convidados, não é isso, Fernando? É isso aí. Boa noite, Suzete. Boa noite. Boa noite você de casa também que está nos assistindo. Hoje, segunda-feira, 21 de julho. Nossa primeira convidada é a servidora pública Elaine Teles. Há 28 anos, ela foi mãe de quadrigêmeos e vai nos contar um pouco mais sobre a sua experiência de vida. Boa noite, Elaine. Seja bem-vinda. Nosso segundo convidado é o cantor, compositor e violeiro Almir Pessoa. Ele que trabalha em emocionar o público com suas canções. Boa noite, Almir. Seja bem-vindo. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. E ao meu lado, a psicanalista Luciene Godoy. Ela que vai nos ajudar a entender essas emoções que fazem parte das nossas vidas. Boa noite, Elaine. Seja bem-vinda. Luciene, seja bem-vinda. Feliz de estar aqui. E você de casa que está nos assistindo, pode mandar sua participação pelo nosso e-mail, que é o sobretodasascoisastv@hotmail.com. Tem o nosso Twitter, o @sobretodas. Estou online também no Facebook. E tem o nosso telefone, que é o 3201-7708. Eu vou começar nosso programa com a Luciene, que eu queria saber de você o seguinte: chorar faz bem? Chorar faz bem? Depende da situação. As emoções, porque já que nós vamos falar aqui de emoções, né, e eu como psicanalista digo que expressar os seus sentimentos faz muito bem. Se for com choro, se for com riso, é claro que você tem o preço, você acabou de dizer, do choro dos jogadores e que se percebeu depois. Mas eu não quero perder a oportunidade de dizer como analista que nós estamos na pós-modernidade e nós estamos num momento exatamente em que as emoções são valorizadas. Eu fiquei muito feliz de ter sido convidada por vocês para poder falar isso. Então, quando a gente fala o século XXI é feminino porque ele é um momento histórico em que as emoções têm muito lugar. Nós viemos de um mundo padronizado da razão, mas a gente, quer dizer, até a psicanálise, né? Freud está evoluindo e nós valorizamos a emoção, valorizamos muito a emoção e a gente vai falando mais sobre isso no decorrer. Tá, mas só para a gente poder dar entrada nesse tema, qual que é a diferença entre emoção e sentimento? Ou não tem? A emoção, sentimento, você tem sensações internas, né? A ideia da emoção é sempre
algo motor, é sempre algo que toca o corpo. Como o Amir estava falando com a gente, ele estava tocando uma música, tocou uma música clássica linda e a gente ficou embevecido. De repente ele começou a tocar catira e pegou. E aí dá aquela coisa no corpo. A emoção toca o corpo. Essa é uma grande diferença. E a música a gente pode dizer, eu pelo menos acho, né? Acho que eu não posso dizer que não é uma ciência. Eu acho que a música é uma das coisas que mais emociona o ser humano. Sim, sim. Suzete, eu até queria fazer uma observação. Eu nunca vi alguém falar de ciência tão poeticamente quanto a doutora falou agora. Me deu vontade de fazer um BG musical para ela falar de ciência, né? Então, para mim, eu fiquei emocionado. Né? Eu fiquei emocionado dessa forma. Bem, a gente, enquanto tem duas coisas que mais importantes que para mim é tratar sobre a emoção. Uma é conter a própria emoção até certo ponto, que você tem que demonstrar certas coisas para o público, mas você tem que se conter para não se desabar em lágrimas, às vezes, numa música tão bela, ou quando vai tocar uma música que lembra alguém querido, né, e tal. Então, e a outra coisa é você provocar nas pessoas essas emoções. Né? Porque às vezes eu estou tocando uma catira, como a doutora falou. Mexe. Então eu tenho que sentir, mas às vezes eu também estou preocupado em qual música vai ser a próxima do repertório, ou se a luz está legal no show, entende? Então deixa eu abrir esse parênteses. Mesmo tocando às vezes a mesma música várias vezes, em muitos shows, você ainda se emociona? Com certeza. Eu sou bastante emotivo. Cada música, em cada lugar, em cada ocasião, ela tem uma emoção diferente. Porque cada minuto da vida, cada segundo, ele é diferente. Ele tem uma situação, algo que te faz, né, que te toca de maneira diferente. Então, para mim, ela tem sempre algo diferente. E a música chega na pessoa também de forma diferente. Por exemplo, na hora que toca catira, eu ouvi vocês conversando ali na sala VIP, alguém lembrou da infância, né? Eu me lembro... Goiás, né? Terra, a nossa terra. Então a música tem essa coisa, né? Ela provoca a emoção, mas de diferentes formas na gente. Inclusive a doutora Luciane falou uma coisa interessante, que quando você toca uma música, talvez uma música clássica, né, por exemplo, de repente você faz algo parecido com isso. Por aí vai, tudo bem. Aqui para o nosso povo é lindo, é bonito, é maravilhoso, eu vi e tal. Serve para de repente acalmar os bebês, né? Às vezes quem tem 4 filhos e tal, fica mais fácil de acalmar, né? Tudo bem. Agora já rapazões, né? Esses moços e tudo mais, enfim. Mas você toca uma música dessa para o nosso povo, é lindo, as pessoas admiram, mas quando você faz um ponteado... Vai lá. Tem a coisa de identificação, ele é abusado, né? Ele toca clássico, ele toca catira, ele toca qualquer coisa na viola. Né? É cheio de vida. Mas vamos falar de emoção, de sentimento, né? Nós estamos aqui com a Elaine, que viveu há 28 uma experiência que eu acredito que deve ter sido, assim, uma maravilha, né? Hoje já é mais comum a gente ver gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos, mas há 28 isso era... um pouco mais difícil, e não foi uma inseminação, né, Elaine? Conta pra gente a sua história. Só para completar o Almir falando, eu falo que a emoção, a gente vive ela todos os dias, a todo minuto e de diferentes formas. É no trabalho, é em casa, eu vejo com as crianças, com os filhos que nunca deixaram de ser crianças, e cada dia é uma surpresa nova, e cada hora você está mexendo com alguma coisa que te traz aquelas emoções, que te relembram alguma coisa. E os meninos realmente foi a coisa mais emocionante que aconteceu na minha vida. Eu estava com um problema de saúde, fui ao ginecologista e ele sugeriu que para engravidar nós teríamos que fazer um tratamento. Esse tratamento, ele não era induzido, e sim eu iria tomar um remédio do qual iria motivar a minha ovulação. Além de taxas de hormônio que estavam baixas, então teria por uns 6 meses eu teria que fazer esse tratamento.
Ao longo desses 6 meses, eu comecei a fazer, medir a temperatura, e que era uma coisa nova na época. Quando eu tomei a primeira dose do remédio, eu já engravidei. Isso já haviam passado 6 meses que eu tinha começado o tratamento sem medicação. Aí foi necessário introduzir um remédio. A primeira dose do remédio eu engravidei. Fui ao ginecologista, já não sentia tão bem, sentia já inchada. E ele falou, olha, tudo indica que existe uma gravidez. E essa gravidez, se tiver, ela não é apenas ela é uma gravidez de gêmeos. Foi uma alegria, foi emocionante saber que meus primeiros filhos seriam gêmeos. O tempo passou e comecei a preparar, toda com muito cuidado, eu estava cercada de todos os cuidados. Ia fazer uma viagem, o médico pediu que eu não fizesse essa viagem antes de fazer a ultrassom. Ao fazer a ultrassom, ele olhou bem para mim e falou, minha filha, não são gêmeos. Veio a decepção, veio aquele medo. Eu falei, não, então algum problema está acontecendo, porque minha barriga estava imensa. Ele falou, são trigêmeos. E aquilo me emocionou muito. Eu tive uma queda de pressão, eu estava sozinha, achando que eu era autossuficiente para fazer um exame desse sozinho. Olha a barriga. E essa coisa, os médicos vieram para poder me ajudar a superar isso. Quando vieram, veio meu marido, que veio me buscar, que eu cheguei na casa dos meus pais, estavam todos em festa, comemorando os trigêmeos. Isso passou, eu estava com 3 meses, quando foi completando o 6º mês, no dia 23 de abril, data do meu aniversário, eu gravo bem isso, eu tive um problema, o meu corpo todo ficou empolado, avermelhado, o remédio me deu uma alergia. Eu tive que ser internada imediatamente. Ao chegar no hospital, os médicos falaram, você vai ter que tirar os filhos. Eu não queria de jeito nenhum, alguma coisa me pedia, um anjo da guarda falava, não tira não que vai dar certo. No dia 2 de maio, eu estava completando 6 meses. Eu tive que fazer uma ultrassom, porque eu já estava correndo risco de vida, eu e as crianças. Chegou no momento final. Ao fazer a ultrassom, eles detectaram que não eram 3, eram 4. Eu falei, bom, a partir de agora eu já não faço mais nenhum exame, não tiro os meus filhos, se eu tiver que morrer, eu vou morrer junto com os meus filhos, não tiro mais nenhum filho. Com 15 dias, no dia 17 de maio, as crianças nasceram. A bolsa arrebentou, eu tive que fui ao hospital. Só que meu ginecologista estava viajando e eram 5 médicos na maternidade e nenhum tinha coragem de fazer meu parto. O meu ginecologista chegou de bota, com roupa ainda de fazenda, colocou um jaleco, eu já estava com 6 centímetros de dilatação e já estava na hora dos meninos nascerem de parto normal. Se nascesse de parto normal, era um risco muito grande de vida, tanto para mim quanto para as crianças. Bom, enfim, nasceram tão lindos, com 28 anos, acho que tiveram amor demais, tiveram tudo que foi necessário para criá-los bem. Foi a maior emoção da sua vida? Você consegue... Sim, foi a maior emoção, sem dúvida, sem dúvida. E hoje eu estou aí com 6 filhos, porque eu ganhei mais 2 de presente. E você sentiu medo um pouco antes do parto?
Muito medo, muita ansiedade. Eu gostaria muito da sobrevivência, que eles sobrevivessem. E o que nós tínhamos em Goiânia era muito precário, as neonatais eram muito precárias na época. Era o primeiro caso da região. Então, tanto é que eu não tive leite materno e passava-se, agradeço muito a televisão que me ajudava, solicitando embaixo, ela escrevia, de quadrigêmeos necessitam de leite materno. E aquilo, existia uma pessoa que a todo momento atendia o telefone, eram 3 carros com geladeiras e para poder recolher os leites. Posso falar? Pode, claro. Porque o caso dela mostra assim, o quanto a emoção está ligada com a surpresa. Porque ela conta a história para a gente e vai desenrolando o tapete assim, e é uma surpresa porque espera-se de uma gravidez um filho. Então já vem 2, já vem 3, então são as surpresas. Emoção está profundamente ligado com a surpresa, com o inesperado, né, para o prazer ou para o desprazer, mas sempre muito ligado à surpresa. Luciene, você falou que nós vivemos o século da emoção. Sim. Não sei se é o século que você falou. É a pós-modernidade. Pós-modernidade da emoção. Isso é bom, pela forma como você colocou pra gente, não é? Mas a emoção tem lugar? Eu te pergunto isso pelo seguinte... existe uma pesquisa que mostra que 41% das mulheres já choraram no serviço, contra 9% dos homens. E o que a gente ouve dizer é que isso não é bom. No ambiente corporativo, você não pode demonstrar as suas emoções se elas estiverem relacionadas à fragilidade. Ou, eu não sei se sempre a emoção é ligada à fragilidade, mas como é que pode ser bom? Nós podemos estar vivendo um período bom, sendo que em muitos locais a emoção ainda não é aceita. Muito bem, querida. Sim, a gente está, quando eu falo que há uma tendência, né, o mundo está caminhando para isso. Mas você falou uma coisa interessantíssima, que a emoção ela é muito ligada com fragilidade. Olha só, verdade, né? Agora, então tá, mulheres chorando no trabalho. A gente tem um monte de histórias muito engraçadas até assim, porque a mulher foi permitido no mundo patriarcal ser mais infantil. Aí ela entra nessa onda, né? Então assim, eu posso porque eu sou mais infantil e pega mal. Então uma mulher, ela pode chorar no trabalho como um homem pode e ganhar o respeito de todo mundo por aquele show, por aquele choro, entendeu? E não porque depende o choro. Pode ser uma coisa linda um choro, pode mostrar o quanto alguém é sensível ou o quanto aquilo é importante. E um homem ou uma mulher, depois de chorar, pode ganhar o respeito de todo mundo. Como pode perder, sim senhora. Pois é, Luciene, mas eu toquei nesse assunto pelo seguinte, eu acho tão interessante que nesse material, nessa pesquisa, coloca o choro como uma questão frágil mesmo e condena. Li várias matérias de analistas, psicólogos, profissionais falando que as pessoas não devem se chorar no ambiente corporativo, que você não deve demonstrar sua emoção especificamente. Mas aí eu coloco para você o seguinte, o grito, a raiva, a explosão também não é uma emoção e ela é permitida. Ela é permitida sim, a gente vê isso cotidianamente no ambiente corporativo. E as pessoas não se assustam tanto, não criticam tanto quando se vê uma pessoa chorando. Mas um grito, eu penso assim, ó, que tudo que indica desequilíbrio pega mal no trabalho, mas assim, então um grito pode pegar mal também, querida? Claro que pega, eu concordo com você, eu estou dizendo o seguinte, a gente aceita o grito, mas não aceita o choro. Porque o choro, a gente pode pensar que está vinculado a uma fragilidade. O grito a uma força. Não sei, grito de mulher se é igual ao grito de homem, ainda. Se uma mulher der um grito, talvez alguém vá falar assim, histérica. Exatamente. Talvez, né? Porque a gente ainda está num mundo patriarcal, estamos. Agora, assim, um belo exemplo que eu achei, o Ami falou, da emoção que vem no show,
né? Mas que ele também mantém um nível de razão. Será que a luz está boa? Será que o som está legal? Maravilhoso, maravilhoso. É o equilíbrio desses dois mundos, feminino e masculino. Toca pra gente encerrar esse bloco, lembrando que você, telespectador, pode participar, não é isso, Fernando, com a gente? Das nossas redes sociais, mas agora vamos com Almir. É de sonho e de pó, o destino de um só, feito eu perdido em pensamento sobre o meu cavalo. É de laço e de nó, de gibeira o giló, dessa vida comprida a só. O meu pai foi peão, minha mãe solidão. Meus irmãos perderam-se na vida em busca de aventura. Descasei, joguei, investi, desisti. Se a sorte eu não sei, nunca vi. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina mina escura e funda o trem das nossas vidas. Muito bem, Almir. Parabéns. Estamos falando de emoção aqui com essas três feras, a Elaine Telles, que teve uma grande emoção aos 28 anos quando se descobriu grávida de quadrigêmeos, com o violeiro Almir Pessoa, que tem aqui despertado todo tipo de emoção na gente aqui, e a Luciene Godoy, que é uma psicanalista especializada, né, com especialização em psicanálise pela PUC de São Paulo, né, Luciene? Bom, primeiro, eu quero, antes da gente voltar a conversar, eu quero chamar o VT, o Fernando foi às suas, né, Fernando? Ouvir o que as pessoas falam sobre emoção, conferir delas o que elas consideram emoção, não é isso, Fernando? Sim, chorar pode fazer muito bem. Pelo menos é o que comprova o estudo do bioquímico William Frey. Segundo ele, liberar certas toxinas que se encontram no organismo ajuda principalmente nos momentos de tensão. Você emociona com facilidade? Emociono, sim. Sou difícil de chorar. Sou muito difícil de chorar. Eu sou muito emotiva. Qualquer coisa eu tô chorando. Depende do meu dia. Às vezes eu me emociono com uma coisa e outro dia eu tenho a raiva de ver. É muito relativo ao meu momento. Muito fácil. Muito? Depende da ocasião também, né? Eu choro mais quando eu tô com raiva, mas que nem filme, essas coisas não me fazem chorar, não. Por que você se emociona? Porque eu sou emotiva, sentimental. Você acha que emociona mais fácil a mulher ou o homem? A mulher. Por quê? Parece que ela é mais sensível, né? O homem mais durão. Mulher emociona mais. Porque mulher é sexo mais frágil, né? A mulher se emociona mais, né? Acho que a mulher, porque o homem é mais orgulhoso, né? Acho que é coisa de mulher, né? Mulher é mais sensível, o homem já é aquela coisa assim de... Homem não chora. Todo mundo fala, o homem não chora, mas tem dias que não tem como. Eu acho que faz bem pra saúde, né? A gente tem que chorar, mas nem todas as coisas devem ser, né? Eu acho que chorar também alivia a alma também, né? A tensão do dia a dia. É bom chorar, para desabafar um pouco, né? Às vezes você guarda, né, mágoa, e isso traz doença para a alma, né? Elimina algumas tensões mesmo. Fica sempre mais aliviado. Alivia bastante. É um sinal bom, eu acho. Todo mundo tem que se emocionar um dia.
Todo mundo tem coração, todo mundo tem sentimento. Tem que demonstrar as emoções, jogar as emoções para fora mesmo. E sempre que você chora, muito você relaxa, né? Doutora Luciene, existe alguma explicação científica para explicar por que a mulher é mais sensível do que o homem ou ela demonstra mais do que o homem? A gente pode pensar que isso é cultural, não é? Como ela disse a frase, né, a moça, homem não chora. A gente tem essa frase lapidar, né? Até por isso que eu imaginei o quanto um homem chorando hoje pode despertar, inclusive, o respeito das pessoas. Talvez há poucos anos, talvez 10, sei lá, 15, 20, mas a mulher, a ela é permitida essa expressão, mas nós estamos num mundo em que cada vez mais essa diferença de sexo, ela vai pesar menos, porque somos todos produtivos, ganhamos a vida, trabalhamos, somos responsáveis. Não faz diferença o que a gente tem entre as pernas, faz diferença o que a gente consegue fazer na vida, cada vez mais, né? Não vamos tirar a prova disso. O pai dos seus filhos, você acha que a emoção que ele sentiu ao descobrir a gravidez de quadrigêmeos foi a mesma que a sua? Ah, com certeza. Ele se emocionou muito, com certeza. Eu emocionei muito mais quando soube que eram 3. Quando apareceu o quarto, eu só rezei e pedi a Deus que desse saúde. Ele emocionou muito, não resta dúvida. Eu acho que teve essa emoção, sim, uma emoção grande. Elaine, como que você fez para controlar essas emoções nesse período tão tenso para você? Na realidade, o que eu vejo da emoção que eu passei, eu acho que até hoje eu tenho grandes emoções. E eu dei conta de amenizar. Um dia eu chorava mais, outro dia eu tinha mais medo, outro dia eu era mais feliz, entendeu? Então, cada dia eram emoções diferentes, eram sentimentos diferentes pelos quais eu passava. Dependia muito da situação. Eu nunca tive uma babá. A família veio para dentro da minha casa me ajudar. E os vizinhos vieram para dentro de casa ajudá-la. Olha que lindo. Isso trazia uma grande emoção. Era compartilhar a minha necessidade. Todo mundo quis compartilhar nesse momento. Então, dia após dia, eram grandes emoções. Eu imagino que esses vizinhos, esses parentes, não só ajudaram, como se emocionavam também com aquela situação, Sim, né? Além com de, certeza. eu penso, um bebê já é uma coisa deliciosa, né? Imagino 4 juntos, apesar de toda a dificuldade do trabalho, Você está vendo, né? como você está falando do prazer, da emoção como prazer? Inclusive, eu queria pegar uma fala do Fernando, como você perguntou para ela, como controlar, né? Essas emoções. E eu gostaria de sugerir uma outra palavra, ao invés de controlar a emoção, e de encaminhar de alguma forma. Então eu tô no meu trabalho, não é como ele no show, olha, não tá na hora de deixar a coisa subir muito não, porque aquele cara ali que não tá fazendo a coisa direito, então eu tenho que estar de olho. Mas poder encaminhar essa emoção, soltá-la de diversas formas. Talvez você não vai chorar naquela hora, mas você vai fazer outra coisa depois. Nem que seja cantar, nem que seja sair lá fora e dar um berro no meio do jardim, mas assim, fazer algo com a emoção. Falando em emoção, tive uma participação aqui do Elias Messias. Para você, doutora Luciene, por que as emoções tristes ficam mais marcadas do que as alegres? Não precisa, não precisa. Você pode, existem pessoas que as emoções alegres marcam muito mais. É muito mais uma questão de, eu vou chamar assim, de matriz de significação. Tem pessoas que têm a tendência de significar tudo para um lado mais triste. Então, ela vai fazer essa escolha, mas não necessariamente. Ele também mandou um abraço para o Almir Pessoa, falando que
Deus continue lhe abençoando com esse dom maravilhoso. Amém, muito obrigado. Um grande abraço para você também. Eu gostaria de pegar um gancho aqui, doutora. Ela falou sobre a coisa de não exatamente canalizar, né? Canalizar. É interessante que eu já ouvi alguns oradores dizerem que quando ele está com raiva, passa algum tipo de raiva, ele faz uma oratória melhor, né? Uma retórica melhor. E é engraçado que eu já tive shows que aconteceram isso. Eu estava extremamente raivoso, contrariado com alguma coisa. E, no entanto, o show foi uma coisa espetacular. Foi, assim, uma coisa que marcou a vida. Então, essa coisa de canalizar e transformar um sentimento em outro, através... Eu vou até tentar explanar um pouco, através da emoção, né? Demonstrar uma coisa através daquilo, enfim, transformando, não apenas canalizando, mas transformando, né? Exato. Em outro sentimento, em outra forma, né, de expressão. E pegando um outro gancho também do Homem Não Chora, né? Que a moça falou na reportagem, e eu vou até defender o nosso lado aqui, porque só está eu e você eu e Fernando aqui de homens, então eu vou colocar o seguinte: homem não chora, quem chora são super-homens. Isso, muito bem. Concordo. É tão interessante que tem um outro lado da emoção ligado à atividade profissional. Por exemplo, o médico que tem que dar uma notícia de um paciente que está com uma doença terminal, ou avisar a família que aquele paciente vai morrer. Muitas vezes a gente acha que por ser uma ação que ele faz todo dia, que ele é profissional, que ele não se envolve nisso, né? Aí nós pedimos à nossa equipe de reportagem para ir ali no Hospital de Doenças Tropicais, o HDT, para a gente tentar entender um pouquinho como é que esses profissionais lidam com essa emoção todos os dias. Eu queria chamar vocês para a gente assistir essa matéria. Lidar com as emoções no trabalho não é fácil. Imagina agora conviver com os riscos de morte no dia a dia. Profissionais que trabalham na saúde. Doutora Ana Joaquina, o médico é preparado para lidar com a morte? Não. Infelizmente não. O médico ele é preparado sempre para salvar vidas, porque é mesmo a nossa cultura ocidental, né? A gente não lida com morte, a gente sempre lida com vida. Na verdade, a gente, nos primeiras mortes que tu vais vendo, tu sente, mas depois eu acho que tu vais ficando mais frio, né? Mas a gente ainda chora quando tem algum paciente mais próximo que morre. A gente sente quando o paciente não tem mais uma resposta, né? Infelizmente, a gente tem que segurar essa emoção, mas lá no cantinho a gente põe para fora. É uma experiência única, uma experiência muitas vezes intensa também, porque nós estamos lidando com pessoas em sofrimento, pessoas em crise. Porque o adoecer, ele gera crises, ele gera desestabilização, não só no paciente, mas na família que vem acompanhando esse paciente. Então eu penso que é isso que a gente tem que falar com as pessoas, né? Que ele é um ser especial, ele fez algo muito bom aqui nessa vida e que a vida continua e que ele vai aproveitar essa outra vida. Doutor Luciane, ter essa chave, mudar no dia do trabalho, chegar em casa, é fácil ter esse método de adaptação? Chave? Sair do dia a dia do trabalho, as tensões, para chegar na família, em casa. Eu penso que a gente tenta fazer um fluxo, né? Um fluxo que não seja... Mas, de fato, é um desafio. Essas mudanças, a gente chama de pulsão em psicanálise. A pulsão é exatamente esse movimento que provoca emoções e provocado por emoções. Então, mas a vida é uma só, né? Eu fico pensando assim, sai do trabalho, vai para casa. Eu, pessoalmente, acho maravilhosa a ideia e fiz isso acontecer na minha vida, que a segunda seja tão gostosa quanto o sábado. Porque sábado... Oba, fim de semana, que delícia. Segunda, vou começar a trabalhar. Não, que delícia, vou começar a trabalhar. Sênia, mas você lida com emoção o tempo inteiro. Pelo menos a ideia que a gente tem do psicanalista, do terapeuta, né, do psicólogo,
é que ele ouve das pessoas aquilo que mais as atormentam ou que lhes trazem prazer, alegria. Quer dizer, é um turbilhão de emoção o tempo inteiro. Isso que o Fernando perguntou, o psicólogo, o psicanalista, o terapeuta, ele consegue fazer isso realmente? Você ouvir durante todo o dia uma série de emoções das pessoas, sair ali, fechei a porta, eu desligo aquela chavezinha, deixo aquela emoção ali, vou para casa e viver as minhas emoções. Olha, se tem uma definição para analista, e não é uma definição assim do papel, mas da posição, é que ele não se identifica àquele que está falando com ele. Então, quando ele menos identificar-se, é de fato uma coisa delicada, mas ele consegue ajudar assim. Vou dar um exemplo legal. O cirurgião não é eticamente proibido de operar a própria esposa, porque ele vai ficar tão tomado. Um analista é esse cirurgião que, se ele vai operar ali o cliente que chega, né, fazer as operações de algo, se ele se afeta, ele não pode fazer isso. Então, um analista, ele mantém sim uma distância identificatória. Eu pergunto isso pelo seguinte: a gente vai ouvir uma história de um amigo, né? Uma pessoa, até de um desconhecido. Quando você se emociona com a matéria na televisão, como essa que a gente mostrou na abertura do nosso programa, você se envolve com aquela história. Aquilo te emociona, muitas vezes você chora, né? E eu fico pensando no profissional que lida com isso no dia a dia. Como é que ele dá conta de separar isso, né? É engraçado que eu não posso deixar de colocar o dedo no meio da conversa, porque é um bate-papo. Né? Eu acho que a coisa mais difícil, no caso, para mim, é exatamente essa chave de liga e desliga. Porque imagina só, você chega de um show, igual ontem eu estive tocando lá no Plaza D'Oro e tal, foi muito legal, famílias, gente, jovens de todas as idades, jovens de 2 a 80 anos ali e tal. E você recebe uma carga de adrenalina, de emoção e tal, e de repente você chega em casa. E aí você é o marido, o pai, que vai cuidar das coisas ali e tal, e é tratado normalmente, né? Você não é um artista dentro de casa, né? Então, realmente, você ter essa coisa de chegar, não, agora, pronto, agora é emoção familiar, doméstica, né? Porque a carga de emoção e de energia que você recebe das pessoas é muito grande, e até tem alguns colegas de profissão que, infelizmente, não conseguem dominar isso, né? E aí é onde acontece uso de droga, etc. E tal, que a pessoa de repente busca em outras fontes essa chavinha de desligar, né? Só quis dar a minha opinião. Tá certo. Não, legal. O que eu observo, Luciene, é que você, quando você tem uma emoção negativa, uma emoção que dói, se aquilo ali você não consegue liberar, se você tranca essa chavinha, isso transforma numa mágoa muito grande, e acho que traz outras dores para a alma. E a emoção, quando ela é boa, quando ela é feliz, quando você se torna alegre, você libera essa endorfina, você faz de uma forma diferenciada a emoção na sua vida. Toca pra gente chamar nosso outro intervalo, daqui a pouco, logo após, a gente vai ouvir mais participações de telespectadores. Já terminei a estocada, a enxada está molada, é hora de plantar. A terra já está molhada, a semente tratada, eu não posso adiar. O porco está no chiqueiro, o galo no terreiro, as vacas no curral. Isso aqui é meu tesouro, isso vale ouro, esse é o meu lugar. Isso aqui é meu tesouro, isso vale ouro, esse é o meu lugar. Não troco o meu lugar por nada, melhor lugar sei que não tem. Eu passo o dia trabalhando, a tardinha pescando, à noite eu durmo com meu bem. Não troco o meu lugar por nada, melhor lugar sei que não tem. Eu passo o dia trabalhando,
passando a tardinha pescando e à noite eu durmo com meu bem. É adorável ver um cara, né, jovem, lindo, né, e de raízes, né, da nossa raiz. É uma delícia. Ele demonstra emoção quando ele canta, né? Parabéns, Almir. Parabéns. Que bom que você existe. E você já pensou em usar a emoção a seu favor? Os publicitários procuram despertar esse sentimento nos consumidores ao anunciar um produto. Nós vamos conhecer um desses profissionais que, inclusive, orienta os empresários sobre a melhor forma de sensibilizar o cliente. Muitos profissionais não deixam as emoções fluírem no trabalho, inclusive nós, jornalistas. Mas este não é o caso do consultor de marketing Marcos Marinho, que usa desse sentimento na criação de peças publicitárias. A publicidade em si, ela se pauta na emoção, né? O processo comercial, ele tem um nível de racionalidade que, na maioria das vezes, ele é deixado em segundo plano. Porque o grande consumo, principalmente o consumo de varejo, é um consumo extremamente emotivo, né? Você consome por conta de uma data comemorativa, você consome por conta de uma promoção, você consome por conta de um modismo, mas dificilmente você consome por conta da necessidade, né? São poucos os artigos que são consumidos pela necessidade. E como lidar com a emoção na criação de peças publicitárias? Então, lidar com a emoção é uma coisa muito melindrosa em algumas vezes, né? Você tem que entender bem o que a pessoa sente, né? E se colocar no lugar dela. Então, é uma questão, muitas vezes, você sair de dentro dos seus conceitos, né, das suas perspectivas e tentar enxergar com o olhar do outro. Nas relações interpessoais, a gente costuma dizer que não existe uma verdade absoluta. Tem a minha verdade, a sua e a terceira verdade, que é a verdade real mesmo, porque são pontos de vista diferentes. Então, o fundamental ao lidar com pessoas, né, ao motivar pessoas, ao atender clientes, ao relacionar com clientes, é tentar entender o que motiva a outra pessoa, o que toca a outra pessoa, como ela tem percepções diferentes das suas, porque são os referenciais dela e não os seus. E se eu me lidar com você a partir só do que eu penso e que acredito, com certeza eu não consigo te tocar da maneira que eu necessito. Marcos, até que ponto essa questão motivacional pode ajudar dentro da empresa? Então, dentro da empresa, nós temos clientes também, né? Cada funcionário, cada colaborador é cliente da própria empresa. A gente chama de clientes internos, em contraposição aos clientes externos, são aqueles que a gente quer vender, a gente quer acessar geralmente. Quando uma empresa ela entra num nível de desgaste, desmotivação, fatalmente o serviço que você vai prestar para o seu cliente externo não vai ser bom. E o que é pior, dentro das empresas, todo um trabalho de marketing externo, de comunicação externa, pode não ter resultado positivo porque os funcionários estão desmotivados. E aí não vai ter realmente condição dessa empresa ter sucesso. Doutora Luciene, essa questão da motivação na empresa, no trabalho, até que ponto ajuda, até que ponto pode atrapalhar nas questões do dia a dia? Me parece que ele ligou motivação à emoção, não é? E a gente estava exatamente falando isso aqui, que a emoção é o que faz, de fato, as coisas acontecerem. De novo, a emoção faz as coisas acontecerem e os marqueteiros descobriram isso, né? Então, e eu que sou né, uma estudiosa e tem muito estudioso chato e sem emoção, né? Que não é o seu caso. Eu fiquei muito feliz com o que você falou, porque exatamente eu me considero do campo da arte, como uma analista que estuda, mas que se não tiver arte, nada acontece. Portanto, se não tiver emoção, nada acontece. E a motivação, que a gente pode chamar de emoção, é que faz tudo acontecer. Como é que a gente faz uma festa sem emoção? Como é que a gente vai trabalhar e fazer as coisas acontecerem no trabalho sem emoção? Não dá. Aí burocracia, né? A gente sabe como burocracia é delicioso, né? Colocar as participações aqui, já que estamos no último bloco. O João José, do setor Santa Rita, fala que foi emocionante o dia em que conheceu a família. Sem dúvida, um momento marcante, né, para qualquer pessoa. O Osório do Carmo, de Cidade Livre, Aparecida, fala que o homem chora mais do que a mulher. Só que às vezes ele chora escondido. Tá vendo? Cláudia Freitas, aqui no nosso e-mail, fala que emoção demais atrapalha
Sim. E tem o José Carlos também que fala, ser frio e calculista ajuda a crescer profissionalmente. Não podemos deixar a emoção nos dominar. Essa é a opinião do José Carlos. Eu queria até aproveitar aí nosso último bloco, a gente falou na seleção brasileira no começo do programa. Eu quero primeiro perguntar para o Almir, por ele ser homem e ter talvez uma visão mais, não sei, fria sobre isso. Você acha, então, você acha que a emoção dos jogadores brasileiros nos jogos da Copa, ela atrapalhou o desempenho deles? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Como pode atrapalhar o próprio artista que trata com as emoções o tempo inteiro, mas eu acho que no caso do atleta especificamente, eu te falo até um pouco com uma certa experiênciazinha, que eu fui nadador, fui vice-campeão goiano de 200 borboleta e tal. Então, todas as vezes que eu me sentia um pouco retraído por, às vezes, observar um atleta mais alto, ou de repente com maior preparo físico, e eu me sentia um pouco rebaixado, eu me saía mal na prova. Então, eu acho que no caso do jogador, sim, atrapalha, porque ali nesse caso, ele tem que ter emoção suficiente, eu acho que para criar artisticamente a jogada, mas ele tem que se conter a ponto também de acalmar o próprio companheiro, né? De repente ali a gente viu, por exemplo, o capitão da seleção se derramando em lágrimas. Então imagina só, os outros companheiros dele observar e falar, poxa, se o cidadão está desse jeito, que é o nosso capitão, então está desabando. Imagina o resto. Elaine, você como mulher, você deve ter acompanhado os jogos, mesmo Sim, quem não gosta certeza. de futebol não deixa de acompanhar. Você acha que foi ruim para a imagem da seleção demonstrar essa emoção da forma como a seleção mostrou? Eu acho que sim. Eu acho que faltou motivação. Os jogadores não estavam motivados. A troca de jogadores, quando foi feito o primeiro jogo com a Holanda, onde eles perderam, eu acho que quando eles levaram o primeiro gol, que começou a trocar jogadores, isso fez com que o time desmotivasse, se desestabilizasse. Eu acho sim que influenciou muito. Agora, uma palavra profissional. Eu vou aproveitar a fala do telespectador que falou ser frio e calculista. Sim, ele não deixa de ter razão. Você ser frio e calculista te ajuda a chegar aos seus objetivos, ajuda. Não sei se ajuda a ser feliz. Estou fazendo uma perguntinha que eu já estou dando a resposta. Tá, ok, mas é muito por aí. Eu gosto muito da sua posição. As duas coisas. Não perder, né? Alguém um dia disse para a gente, vocês nos receberam, para um grupo de psicanálise aqui, vocês nos receberam com competência e muito carinho. E muita emoção, portanto. Mas a emoção não pode prescindir da competência, são as duas coisas. Né? Então, e tudo que passa, de fato, atrapalha. Então, são as duas Engraçado coisas. do outro lado da moeda, né? Porque quando a seleção da Alemanha mostrou a comemoração deles, eu fiquei assim, meu Deus, eles são campeões do mundo, né? E aí, simplesmente, eles estavam lá, tipo, legal, né? Tá. Abraçou uma outra, deu um tapinha nas costas e tudo certo. Se fosse jogador brasileiro, estava se derramando, jogando, se rolando no chão, abraçando, beijando. Nós somos mais emotivos. O brasileiro é um povo mais... Eles chegaram lá dançando, você viu a apresentação e fizeram a apresentação da taça. Pois é, mas na hora ali que aconteceu, mas é cultural também, né? Sim. Da mesma forma, acho que até o rapaz que falou do marketing, eu achei interessante que ele falou que a verdade de um é a verdade do outro. É que nem eu sair daqui com a minha viola e tocar uma catira lá na Austrália. De repente eles vão ficar olhando para mim assim, what? Né? O que é isso? Né? Às vezes pode tocar, de repente alguma coisa bate com a cultura deles, tudo certo. Da mesma forma, de repente alguém vem de lá também, vai tocar uma música que para eles emociona, né, ao extremo, e a gente vai ficar assim. Mas essa questão dos jogos da seleção, esse assunto veio muito à tona agora, né, essa questão da emoção dos jogadores.
Mas eu fico pensando o seguinte, quando a gente ouviu a história da Alemanha, que eles falaram que eles passaram por um longo período, não só de treinamento físico, tático, essas coisas, mas emocional também. Não sei se foi uma psicóloga, alguém que trabalhou com eles, disse o seguinte, eles foram preparados para ganhar e para perder e para jogar no estádio, onde 80% dos torcedores seriam brasileiros e estariam trabalhando contra eles. Eles foram treinados a trabalhar sob vaias, né? Sobre gritos, sobre incentivo ao outro time, etc. Quer dizer, eles realmente, eles ganharam também porque eles estavam ali com a razão. Também. Não tem como a reação deles ao fazer o gol, demonstravam uma emoção, mas eles conseguiram controlar a emoção. Por isso é que eu perguntei se na opinião de vocês isso atrapalhava, porque cada um tem a sua verdade. Você que falou, né, a minha verdade, a pessoa ali, você tem a sua verdade, você tem a outra, mas existe uma verdade. Né? Eu fico pensando no caso da mãe, que de repente tem que controlar, né? Eu falo, a mãe, eu tenho, e fazendo uma analogia, eu tenho 2 filhas, e fiquei extremamente emocionado, emotivo, chorei, me desdobrei e tal, quando elas nasceram. Assisti o parto de uma, fotografei e tal, aquela coisa toda. E aí eu fico imaginando uma mãe de 4, né? E o quanto essa mãe tem que, e o pai também, obviamente, tem que conter as emoções quando de repente acontece uma briguinha ali, alguma coisa, e também quando acontecem coisas dentro do lar, né, que essas crianças te colocam num grau de êxtase, ou talvez o contrário, de tristeza por algum motivo, e você tem que se controlar ao ponto de não deixar transparecer, né, manter a autoridade de mãe ou de pai, né, e firme no propósito. Então eu acho que talvez aí é o ápice talvez do controle, né, da emoção, e sem treinamento, né? Isso faz bem ao filho, faz muito bem a criança, pais firmes. Isso ajuda muito. É uma das grandes heranças. Eu acho, você tem que ser firme o tempo inteiro. De repente você sai dali, vira, você está sorrindo do outro lado, morrendo de ir. Mas na frente você está firme. Ou chorando, né? Ou chorando, exatamente, ou chorando. Exatamente. Mas a educação, principalmente na hora de educá-los. Quando eu fui alfabetizar, quando as crianças foram alfabetizar, ainda era um método antigo, sentava com os 4 para poder ajudá-los. E era muito difícil. Tinha hora que um olhava para mim e falava uma coisa tão absurda que eu, para não rir, eu tinha que sair da mesa, mas eu mantinha firme com eles ali. Colocaram algumas participações aqui da Maria Gurgel de Aparecida. Ela fala o seguinte: para entender as emoções é preciso um estudo globalizado. E manda um abraço para o Almir Pessoa. Muito obrigado. Maria Teresina, setor aqui de Goiânia mesmo, fala que criou 2 netos com muita dificuldade e nunca faltou amor. Como explica essa entrega total? Tem a ver com a emoção? Pergunta da Maria Teresina para você, doutora Luciane. Essa entrega de amor? Com o neto. A relação, até fiquei muito feliz quando eu li, né, no e-mail que vocês me mandaram, que um dos convidados seria uma mãe de quadrigêmeos. Eu falei, nossa, que bacana isso para falar de emoções. Uma das maiores emoções que o ser humano pode ter na vida e que faz muito parte hoje do que a gente chama de novo amor, nessa psicanálise século XXI, novo amor são novas relações, mais de igualdade e relações em que o amor pelos filhos é um amor, e o amor da amizade, ele está colocado num lugar de proeminência. Então, é isso, o amor por filho é uma coisa muito, muito especial. Só colocar aqui a última pergunta a respeito daqueles ataques de fúria que teve o vizinho da caminhonete lá no setor Bueno por causa de uma vaga, bateu na garagem. Teve aquele caso do Omni também que quebrou cerâmicas em uma loja. Nesses casos, é preciso uma ajuda médica? Pergunta da Roberta Rodrigues. Depende, a gente pode pensar... Esses surtos, assim... Sim, essa pessoa pode ter sido pega, né? Porque essa coisa do equilíbrio, exatamente o que você estava falando. Então, ela pode ter sido pega... Sabe a última gota?
sabe-se lá o que aconteceu antes? Então, pode ter sido, como diz um amigo meu, né? O cara pegou a namorada beijando o outro e saiu correndo, porque o próximo que ele encontrar vai pagar o pato. Mas, então isso pode ser circunstancial? Pode, mas pode ser patológico, pode ser uma pessoa que vive naquele estado e a qualquer momento... Explode. Então aí, mas é outra história. Explode. Gente, nosso tempo acabou. Infelizmente, eu vou deixar duas coisas aqui. Primeiro, o Gabriel Vitor pediu para avisar ao Almir que foi uma grande emoção conhecê-lo, um amigo, né? E eu quero deixar um abraço a um casal de Trindades, Marquinhos e Ângela. Eles têm o supermercado Realeza lá em Trindade, são assíduos telespectadores do nosso programa. Um abraço, obrigada pela audiência ali em Trindade. Gente, foi um prazer, foi uma grande emoção receber vocês aqui. Elaine, muito obrigada. Obrigada Parabéns a vocês. Pela a forma como você lidou com toda essa emoção. Você passa uma tranquilidade muito boa. Eu imagino que seus filhos devem ser da mesma forma, né? São tranquilos. Obrigada, foi um prazer. Foi um prazer estar aqui com vocês também. Almir, grande prazer te receber. Eu que agradeço esse espaço maravilhoso, falando sobre coisas maravilhosas e na companhia de pessoas maravilhosas também. Muito obrigado. Luciane Godoy, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Você acrescentou muito ao nosso programa. Obrigada. Obrigada, muito obrigada. Fernando, boa noite. Boa noite a você, telespectador. Não perca o reprise do Sobre Todas as Coisas, esse programa, no sábado, às 7 da noite. Cabelos balançar. Não importa a noite, de qualquer maneira nós vamos brincar. Preparem seus corações para essas emoções que trago de axixá.